noite. Combinamos com Deus que ia estar chovendo lá fora para dar uma realidade ali no nosso vídeo, né? Pareceu literalmente a inteligência artificial, um negócio mais real assim, né? Só faltou tremer os bancos aí, começar a molhar os irmãos. Ainda bem que não está mais molhando aqui dentro, né, irmãos? Isso já é uma vitória, graças a Deus. E hoje então nós vamos dar início à nossa série de mensagens, mas antes da gente começar, eu quero mais uma vez lembrar os irmãos que toda quinta-feira nós estamos tendo o Ser em Gálatas. Quem veio aí, eu achei que ia vir uns 2, 3, e veio bastante gente, graças a Deus. Veio bastante gente, a gente estudou o livro de Gálatas, e tem sido foi um tempo muito especial. E você que não veio na introdução, nós estamos indo bem profundo assim do texto mesmo. Nós estamos falando ali versículo por versículo, só para os irmãos terem a ideia. Basicamente, a introdução nós só falamos um versículo, uma parte do versículo. Então, você que quiser participar também está convidado a estar com a gente na quinta-feira, às 19h30. E também nós temos as outras modalidades do Ser. Sábado que vem nós vamos ter o nosso encontro da terceira idade do legado. Então, se você quiser participar, qualquer outra dúvida também, esteja procurando o pastor Valdir, meu pai. Qualquer coisa, normalmente é 15h30. 15 horas, né? 15 horas, então 3 horas da tarde, o encontro do legado aqui dos irmãos. Você não precisa ser de 60 a mais, né? Às vezes você curte mais um pouco essa vibe de igreja um pouco mais antiga. É um momento que eles têm aqui de cantar hino, de estudar a palavra de Deus, um encontro, tem sido muito especial. Então você está convidado também a participar. E também nós temos o nosso clube do livro, das mulheres que estão lendo o livro. Se eu não me engano já estão terminando, faltou um encontro aí, vão marcar. Mas você também pode estar participando, e qualquer dúvida pode estar procurando também os nossos voluntários. O pessoal do Bethel Book também tem um material lá, você pode estar adquirindo o seu livro, comprando presente. A gente fez o Bethel Book muito mais para você incentivar os irmãos a lerem mais também. Então nós temos Bíblia, livros infantil, vários outros materiais que você pode estar adquirindo lá. Amém? Então nós vamos começar essa série, Resistência. Nós vamos falar um pouquinho durante 4 mensagens, nós vamos falar sobre a carta de 1 Pedro. Então nós vamos mergulhar nessa carta, nós vamos falar bastante sobre ela, o porquê Pedro escreveu, qual foi esse objetivo, a quem ele escreveu. Nós vamos estar falando nessa noite para introduzir esta série. Mas antes, vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos neste momento, peça ao Senhor para que Ele continue ministrando ao seu coração. Esse tempinho gostoso que nós temos de frio, de chuva, mas é tão importante nós estarmos reunidos como igreja, cantando ao Senhor, louvando a Ele com essas canções. Mas também agora nós temos a oportunidade de ler da palavra de Deus, de refletir, de aprender um pouquinho mais aquilo que Deus tem para nos ensinar dia após dia. Deus, nós te agradecemos, obrigado por mais oportunidade que nós temos de estar aqui, meditando na Tua palavra, Deus. Nós te louvamos porque sem o Senhor nós não somos nada, e a oportunidade que nós temos de estudar, a oportunidade que nós temos de colocar essa palavra em prática, Deus, e que a cada dia o Senhor venha falar no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, então, para a gente começar a carta de 1 Pedro, nada mais justo falar sobre quem era Pedro. Esse Pedro do The Chosen, se você não assistiu, você pode estar assistindo. Não é o Pedro real, mas esse é o apóstolo Simão Pedro, um dos 12 discípulos, ele mesmo que escreveu a carta. Pedro, ele não escreve apenas como um apóstolo, como um discípulo de Jesus, mas também alguém que experimentou do sofrimento, que experimentou da graça de Deus na vida dele. Foi ele, por exemplo, que andou sobre as águas, diante daquela tempestade, onde ele pede para ir até Jesus, e ele começa a caminhar, e ele começa a se afundar, e Jesus então pega na mão dele. Ele mesmo que confessou que Jesus era o Cristo. Quando Jesus questiona os discípulos, quem vocês estão, o que as pessoas estão falando sobre mim, e aí eles falaram, alguns falam que o Senhor é profeta, que o Senhor é João Batista, e aí Jesus pergunta, mas e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E esse Pedro que responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. Esse mesmo Pedro que foi restaurado por Jesus quando ele volta a pescar e Jesus ressuscita e vai até ele novamente. Esse mesmo Pedro que
tornou uma das principais peças da igreja primitiva, um dos principais líderes, talvez aí um dos maiores líderes da igreja primitiva, e esse mesmo Pedro que agora escreve essa carta, talvez uma das cartas tão importante para o cristianismo atual, daquilo que nós vivemos nos dias de hoje. E Pedro então, ele escreve como alguém que conheceu o fracasso, alguém que conheceu a tempestade, alguém que conheceu, experimentou ter uma fé resistente diante das lutas. Ele permaneceu firme. Essa carta ela foi escrita ali por média de 62 depois de Cristo. Jesus já tinha ido, e é interessante porque aquele tempo era um tempo onde o Nero era o imperador, e Nero já tinha assumido, estava no seu auge daquele momento, e é nesse período que o cristianismo então começa a ser visto como uma grande ameaça. Então o cristianismo começa a crescer, Jesus ele ressuscita, Jesus ele vai embora, e a igreja começa então, os irmãos começaram a se encontrar e começaram a pregar, e neste momento que começa a ter uma desconfiança do Império Romano. E embora a perseguição ainda não tivesse sido oficial naquele momento que Pedro envia essa carta, mas muitos cristãos já estavam sofrendo, já estavam sendo perseguidos, sofriam exclusão, muitos familiares que já tinham deixado aqueles que tinham aceitado Jesus, que estavam caminhando com Jesus, muitos cristãos estavam sofrendo hostilidade, perdendo bens. Alguns que tinham terrenos perdiam seus terrenos, alguns que tinham família, as famílias o deixavam, simplesmente porque eles eram perseguidos. Irmãos, hoje nós não sofremos uma perseguição declarada no nosso país, até porque existe a lei, onde nós temos a liberdade da nossa fé. Mas é claro que existem alguns casos onde nós sabemos que sofremos talvez ataques, mas ainda assim não chega a ser uma perseguição diante de tantos irmãos pelo mundo afora que sofrem perseguição. Os irmãos sabem, talvez você já ouviu falar de pessoas que não podem, países que não aceitam alguém professar a fé em Jesus, alguém declarar que só há um Jesus, há um só Deus, e muitos que são mortos. Há vídeos, se você procurar na internet, vídeos de cristãos sendo mortos, de pessoas que são perseguidas. Nós já na nossa igreja, alguns anos atrás, recebemos um missionário da China, onde ele contou experiências que ele passou já, de ser preso, de perder família, de perder amigos, irmãos. Então, imagine só, naquele contexto que Pedro escreve essa carta, onde os cristãos estavam sendo perseguidos. Para os irmãos entenderem, essa região que Pedro escreve, até mesmo o texto vai dizer, aos eleitos que vivem como estrangeiros, espalhados e aí os irmãos veem ali pelo Ponto, lá em cima, onde Amácia, Bitínia, ali embaixo, Galácia, Ásia, Capadócia. Então, Pedro ele escreve simplesmente para essa região, para um grupo de igrejas, não foi para uma igreja, mas para várias igrejas. Hoje, essa região ali, se os irmãos verem no mapa, é a atual Turquia, e é interessante porque esses cristãos eles estavam dispersos, espalhados por essas regiões. É exatamente isso que Pedro escreve, esses irmãos dispersos, espalhados por toda essa região. Eles moravam nessas cidades, eles trabalhavam, eles viviam nessas cidades, tinham famílias, mas eles não tinham a cidadania romana. Então, até porque Pedro vai dizer que eles eram espalhados, estrangeiros, e não somente estrangeiros porque eles não estavam na sua cidade ou no seu país, mas estrangeiros porque Pedro estava falando, olha, vocês não são dessa terra. É interessante, irmãos, porque nós como cristãos, eu já falei aqui algumas vezes na nossa igreja, que nós somos estrangeiros, nós estamos aqui de passagem, a nossa terra não é aqui, a nossa casa não é aqui. Billy Graham ele diz a respeito disso, que a minha casa está no céu, a nossa casa está no céu, amém? Nós estamos aqui de passagem. E aí, então, nesse contexto que o Império Romano está dominando aquela região, praticamente todo mundo, toda essa região, o mundo conhecido, era dominado pelo Império Romano, e aí os cristãos, eles eram ainda a minoria. Eles estavam sendo acusados de serem as pessoas estranhas. Por quê? Primeiro, porque eles não adoravam deuses romanos. Havia vários deuses na Roma, e esses cristãos eles não se prostravam diante desses deuses, eles não participavam do culto ao imperador, como era de costume. Outra coisa, eles viviam de maneira diferente da cultura ao redor deles, e é interessante porque eles chamavam Jesus de Senhor, e não o César de Senhor. Então imagine isso,
o imperador César não ser chamado Senhor, o ego dele. E aí por isso que a perseguição estava tão forte. E eles começaram então a sofrer rejeição, eram rejeitados, imagine só, diante de amigos, familiares. Eles começaram a sofrer a perseguição, começaram a sofrer perdas de direitos, sofrimento. E aí a pergunta que muitos faziam era: será que vale a pena continuar servindo a Jesus? Essa era a pergunta que talvez Pedro responde na sua carta, como enfrentar e como eles poderiam enfrentar essa tempestade da perseguição. E é isso que Pedro responde. Por que esse tema resistência? Porque a mensagem de Pedro é um tema de fica firme. Mantenham-se firme diante daquilo que vocês estão enfrentando. Porque a vida cristã, irmãos, os irmãos sabem que não é uma ausência de problemas. Bom seria se talvez no momento que a gente aceitasse Jesus, no momento que a gente entendesse do Evangelho, a gente fosse arrebatado e nada iria acontecer conosco aqui na terra. Mas a vida cristã é sim uma vida onde nós enfrentamos tempestades. Porém, a vida cristã é sobre permanecer de pé. Mesmo quando as tempestades chegam, mesmo quando os dias difíceis chegam, Pedro ele estava dizendo para aqueles irmãos: olha, mesmo vocês sendo rejeitados, mesmo vocês sendo perseguidos, vocês precisam permanecer firmes, não desistam, permaneçam firmes, resistentes. E por isso que Pedro ele está falando ali: olha, Deus ainda governa em meio à tempestade, Deus ainda governa o mundo em meio às crises. E é interessante, irmãos, que Pedro ele não começa falando sobre sofrimento. Diante de todo aquele contexto que aqueles irmãos que estavam recebendo aquela carta estavam enfrentando, Pedro não fala sobre o sofrimento, ele começa falando sobre a esperança. Porque quando nós temos uma esperança, nós temos um motivo da qual nós podemos permanecer em pé. E é isso que Pedro está falando: ninguém consegue resistir por muito tempo se não entender, se não compreender que tem uma esperança. Quando alguém perde a esperança da vida, basicamente a pessoa já desistiu da vida. Diante de uma luta, diante de uma doença, pessoas que desistem, que perdem a esperança, às vezes de algo que o médico falou, às vezes de uma palavra de alguém, às vezes de uma situação, uma crise, às vezes de um casamento que está acabando, e aí nós começamos a perder a esperança. Mas nós, como crentes em Jesus, como cristãos, nós temos uma esperança. E é sobre isso que Pedro começa falando, sobre essa esperança viva que é Jesus. E aí, a pergunta que eu quero fazer para a gente pensar é: o que impede um cristão de desistir? O que impede você de não desistir da sua caminhada cristã? O que impede você de não desistir diante de uma tempestade, diante de uma luta? O que impede um cristão de não desistir? Primeira coisa, é porque nós temos uma esperança viva. O texto vai dizer o seguinte: que todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus, Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Irmãos, olha que interessante. Pedro ele começa falando na sua carta, depois de se apresentar, de apresentar para quem estava indo aquela carta. Pedro ele fala que agora, por meio da ressurreição de Jesus, nós temos uma esperança viva. Irmãos, a esperança cristã, ela está fundamentada na ressurreição. A minha esperança diante da crise não é vir um governo melhor. A minha esperança diante das lutas não é que em algum momento as coisas irão melhorar. A minha esperança diante das tempestades é porque Cristo vive. Amém? E aqui está a nossa verdadeira esperança, porque nós adoramos, nós estamos aqui domingo após domingo, nós vivemos para um Deus que não está morto. O que Pedro está dizendo sobre essa esperança viva? Essa esperança, eu coloquei aqui duas características que ele mostra para nós. A primeira característica é que a esperança cristã nos sustenta diante das tempestades. O autor de Hebreus ele vai dizer o seguinte: que nós temos essa esperança, sendo a ressurreição de Jesus, como âncora da alma, firme e segura. Irmãos, o autor de Hebreus, ele compara a esperança a uma âncora. Os irmãos sabem, o barco, existe uma âncora.
E diante do barco, a tempestade vem, ele se movimenta, mas o que sustenta isso é a âncora. Pedro ele está escrevendo ali para pessoas que estão sofrendo. E o autor de Hebreus, ele diz que essa esperança funciona como uma âncora. E observe, irmãos, que a âncora, ela não impede que a tempestade chegue no barco, não é verdade? Tendo âncora, não tendo, o barco vai enfrentar a tempestade se estiver chovendo. Mas a âncora impede que o navio seja levado pela tempestade. E é dessa forma que o autor de Hebreus, que Deus, ele não promete que nós não vamos enfrentar a tempestade, mas há uma esperança que nos sustenta diante da tempestade. A esperança cristã, ela não deixa que você não sofra. Você não vai deixar de passar por lutas, eu não vou deixar de passar por crises, mas ela impede, irmãos, que a nossa dor, que o sofrimento seja uma palavra final. A pergunta é: a morte de Jesus foi a palavra final? Não foi. A luta que você passa, a luta que eu passo, ela não é a palavra final. A palavra final não é o médico que diz, a palavra final não é um contexto social, não é um contexto que nós vivemos atual, não é. Por isso que talvez, irmãos, Deus não tire você da tempestade. A minha oração é, claro, que Deus te livre da tempestade, mas talvez isso não irá acontecer. Mas, irmãos, com essa esperança agora, diante dessa âncora, nós podemos agora não ser jogados para longe. O barco não é jogado para longe. O barco não é afundado. O barco não se perde. Porque nós temos uma esperança. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Outra característica também dessa esperança é que a esperança nasce de uma misericórdia de Deus. E é isso, Pedro vai dizer o seguinte: olha, todo louvor seja a Deus. Não é a nós, não é a um político, não é um contexto financeiro, não, todo louvor a Deus, por quê? Por sua grande misericórdia. Antes de Pedro falar de esperança, ele fala sobre misericórdia. Eu não sei se você sabe, mas a misericórdia, ela significa o quê? É que Deus não te dá aquilo que você merece. Nós merecemos a condenação, o sofrimento. Agora, quando a misericórdia de Deus vem sobre nós, por isso que a nossa esperança não nasce na nossa força. A nossa esperança, irmãos, não nasce no nosso desempenho, no nosso status. Não nasce porque nós temos bens financeiros, ou porque temos muita saúde, mas nasce porque Deus foi e é misericordioso. Por isso que Lamentações vai dizer o seguinte, que o fiel amor do Senhor nunca acaba, suas misericórdias jamais cessam, grande é sua fidelidade, e suas misericórdias se renovam a cada manhã. Irmãos, todos os dias que você abre seu olho, todos os dias que você acorda, algo acontecendo, a misericórdia do Senhor se renovando sobre a sua vida. E é interessante, irmãos, porque a nossa esperança não está baseada naquilo que nós fazemos, mas sim naquilo que Cristo fez. Ele diz, nós temos uma esperança viva. Por quê? Irmãos, porque essa esperança está ligada a uma pessoa viva. Se Jesus ressuscitou, se Cristo, irmãos, permanecesse morto, nossa esperança estaria morta. Por isso que Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. Por quê? Porque a base da nossa fé, o que sustenta as nossas vidas é um Jesus que vive. A esperança do cristão é viva porque Cristo está vivo, não é por causa de mim, mas é porque Jesus vive. John Stott vai dizer que a esperança cristã não é um otimismo incerto sobre o futuro, mas é uma confiança segura baseada na ressurreição de Jesus Cristo. Sabe, se você for ler a Bíblia, você vai ver que há muitas coisas que ainda irão piorar. Não é verdade? O cenário, irmãos, é isso. O pecado veio, o pecado nasceu, o pecado veio de Adão, de Eva, e agora tende a ir piorando cada vez mais as coisas. Nós temos visto isso. Porém, irmãos, a nossa esperança não é sobre falar que amanhã, sabe aquelas palavras que a gente tanto escuta? Vai dar tudo certo. Palavras otimistas. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve ser otimista. Felipe, agora a gente vai ser pessimista. Não, eu estou dizendo para você que a nossa esperança não está nisso.
mas está baseada na ressurreição de Cristo que está vivo. Por isso que talvez hoje alguém esteja resistindo apenas à vontade humana, apenas pela sua força, a força da sua vontade, que eu vou conseguir. Olha, talvez você não vai conseguir diante das lutas, porque não é pela minha força, não é pela sua força. Enquanto a gente tentar lutar as nossas lutas pelas nossas forças, com a força do nosso braço, nós vamos cansar, nós vamos desistir. Mas Pedro, irmãos, ele nos lembra que o que sustenta diante das lutas, o que sustenta essa esperança que está viva é Jesus. A doença não tem a palavra final, amém, irmãos? Não tem. A crise que você passa não é uma palavra final. O sofrimento, ele não tem uma palavra final. A morte não tem uma palavra final, porque Jesus ressuscitou. E é essa esperança, irmãos, que é construída sobre um Cristo vivo, que jamais poderá morrer. E é por isso que Pedro começa falando: olha, essa esperança é a misericórdia do Senhor, e agora nós temos uma esperança viva. Aqueles cristãos, eles estavam enfrentando lutas, e a esperança deles não estava sobre uns dias melhores. Sabe, dias melhores virão, talvez dias melhores vão demorar para vir, mas a nossa esperança está além de um tempo, está além de um período, está além de dias bons, está além de vitórias. A nossa esperança é Jesus. Por isso, nós precisamos entender que nós não vamos existir, porque nós temos uma esperança viva. Você crê nisso? Que você tem uma esperança que está viva, que é Jesus, que está vivo, cuidando de você? Segundo, o que impede então um cristão de desistir? Porque nosso futuro está seguro. Ah, Felipe, mas o que vai ser do amanhã? Já ouviu isso? Já pensou nisso? O que vai ser do ano que vem? Meu Deus, o que vai ser do jeito que está indo as crianças, a escola? O que vai ser desse contexto social? O que vai ser diante das crises? O que vai ser? Irmãos, nós temos um futuro que está seguro. O texto vai dizer o seguinte, versículo 4 e 5: assim temos uma esperança de valor incalculável, uma herança que é pura, imaculada, que não se altera nem se deteriora, não se acaba, não termina. Pedro continua dizendo o seguinte: reservado nos céus para vocês, e por meio da fé, Deus os protege com seu poder até receberem essa salvação que está pronta para ser revelada no último dia. Irmãos, uma das maiores lutas que o ser humano passa é a insegurança. É dormir sem saber se a gente vai acordar bem ou não. A gente não sabe se vai estar bom ano que vem, se o comércio, se você tem comércio, se você é vendedor, se você vai vender bem, se vai ser ruim. Você não sabe se você, mesmo você sendo concursado, você não sabe se vai continuar o concurso ano que vem. A gente não sabe. Agora, o ser humano, ele vive tentando proteger aquilo que não se protege. Por exemplo, o dinheiro pode acabar, a saúde pode falhar, o emprego pode ser perdido, os relacionamentos podem mudar, os bens podem ser destruídos. A gente vive nesse mundo onde tudo parece temporário. Talvez, irmão, seja até por isso que a gente vive ansioso, né? Porque a gente não sabe, a gente quer saber do que vai acontecer no amanhã. Mas Pedro, ele escreve aqueles irmãos, aquelas pessoas que estavam perdendo muitas coisas por causa da fé deles, que estavam enfrentando grandes tempestades. E aí Pedro diz: olha, vocês podem estar perdendo terreno, pessoas, prestígio, vocês podem estar enfrentando crises financeiras, mas olha, vocês jamais perderão aquilo que Deus preparou para vocês. Irmãos, aqui está a nossa segurança, porque além de nós termos uma esperança viva, nós nunca vamos perder essa esperança. Esse mundo que é incerto, nós temos algo certo, que é a nossa salvação. Esse mundo que vive de incertezas, nós temos uma certeza, que Cristo virá nos buscar. Essa é a nossa certeza. Então, irmãos, é impossível resistir quando nós acreditamos que tudo está escapando das nossas mãos. O dinheiro, as pessoas,
a vida está difícil e a gente vai pensando, eu não vou conseguir seguir diante disso. Mas Pedro diz, nós temos uma herança que não pode ser destruída. Que bom seria, né, ser a herança que a gente tanto preserva aqui na terra, as coisas que a gente tanto preserva aqui na terra, não pudesse ser destruída. Isso acaba. Mas essa herança que Deus preparou para nós, ela não pode ser destruída. Por isso que Pedro diz, olha, assim nós temos uma esperança, versículo 4, assim nós temos uma esperança de um valor incalculável. A gente tem hoje os homens mais ricos, né? Elon Musk, que chegou aí no seu trilhão, se não me engano, esses dias passou. Mesmo assim, se ele morrer agora, ele não vai levar aquilo. Vai ficar para alguém, para algumas pessoas, aquilo que ele tanto construiu aqui. Agora, a herança que Jesus preparou para nós, irmãos, não se compara a que aquele homem tem. Que loucura isso, né, irmãos? Pensar nisso. A nossa herança é um valor incalculável. Primeira coisa, Pedro fala sobre isso. Então, entenda, você é rico. Você tem algo que ninguém vai, não tem o CDI, não tem bolsa de valores, não tem altos e baixos, não tem algo, uma insegurança que você não sabe se vai ter amanhã, se você vai deixar para os seus filhos, se seus filhos vão acabar com aquilo que você tem. Não tem, é de um valor que não dá para censurar, não dá para tocar. E Pedro diz que essa herança, ele coloca algumas características, que ela é pura, imaculada, que não se altera nem se deteriora. E primeira coisa então que nós vamos ver, que ela é pura. Irmãos, nada pode contaminar essa herança. A gente sabe que a gente vive num mundo marcado pelo pecado, né? Onde a gente toca, tem uma grande possibilidade de dar problema. Onde tem pessoas, tem problema. Por quê? Porque tem pecado. Então, tudo que a gente acaba tocando, acaba sendo afetado por causa da queda. Mas aquilo que Deus preparou para nós, é algo que é puro, que não suja, que permanece perfeito. Essa herança que Deus tem preparado. Outra coisa, é imaculada. Então, o que significa? Que não pode manchar. Não altera, não tem como manchar aquilo. O pecado, irmãos, ele estragou o relacionamento, ele estraga a família, ele governa muitas vezes aquilo que a gente está fazendo, a gente peca, ele alterou até a criação. Mas, irmãos, a nossa herança que Deus tem preparado, o pecado não tem poder. O pecado não tem como tocar, não pode manchar. E por último, não perde o valor. Não perde o valor. Você compra um carro, perde o valor. Você compra uma casa, alguns vão falar, mas a casa, um bem, um terreno, uma casa, não perde valor. Tá, se você morrer, não vai ter mais valor para você. Então, tudo perde o valor. Até muitas vezes nós começamos a perder o nosso valor. Agora, diante dessa herança, nada, não tem como envelhecer. Tudo, irmãos, perde o brilho, tudo se desgasta, mas, irmãos, essa herança, ela continua gloriosa. Muitas vezes a nossa tristeza, ela é a realidade, irmãos, de colocarmos o nosso coração nessas coisas que acabam. A nossa tristeza é resultado de a gente colocar nessas coisas que desaparecem, nessas coisas temporárias, nessas coisas que acabam, em relacionamentos, em bens. Mas Pedro, ele nos convida a olhar para algo que jamais poderá ser perdido. Por isso que o maior investimento que você pode fazer é na sua vida espiritual, é nas coisas do céu. Tem um pastor, Rafael Abdala, pastor da PIB de Guarapari, ele diz que é interessante que um dia ele estava num jantar, e aí a igreja lá bem grande em Guarapari, uma cidade, até nós visitamos lá alguns anos atrás, e é uma cidade muito rica, tem mar, um lugar muito bonito. E ele estava no jantar com homens de negócio, ele como pastor, e aí nesse jantar os homens começaram a falar dos seus investimentos, e nisso e naquilo, começaram a falar daquilo que eles estavam comprando, investindo. E aí perguntaram para o pastor Abdala, né?
Pastor, o que você está investido? O pastor falou, olha, se eu morrer... perguntaram para ele assim, na verdade, né? Quanto tempo esse era o questionamento, se você parar de trabalhar hoje, quanto tempo você pode ficar vivendo daquilo que você trabalhou? E a resposta dele foi, amanhã já não tem mais nada. Amanhã já preciso morrer já. Mas é um investimento, irmãos, que vale a pena, que nada vai destruir, que vale, sabe aquele investimento que você coloca, esse investimento aí que é mentiroso, né? Que pessoas colocam de 100 achando que vai ganhar 1.000, de colocar 1.000 achando que vai ganhar 1 milhão. Irmãos, o investimento nas coisas de Deus vale a pena. Vale a pena. E essa é a nossa herança, e Pedro diz, olha, essa herança, ela está guardada por Deus. Não é para um banco, não é para uma pessoa, mas está guardada pelo nosso Deus. Ele diz, olha, não apenas que vocês tenham uma herança, mas ele diz, está reservada para vocês. Fiquem tranquilos, não tem como vocês perderem. Então, essa ideia de algo que está protegido, guardado pelo próprio Deus, é como se Deus estivesse com a herança, né, palpável, é claro que eu tocando, e falando, olha, ninguém vai tocar nisso, é de vocês, fiquem tranquilos. Então, irmãos, essa não é uma promessa incerta, não é um investimento incerto, se vai dar certo, não é um sonho distante, como a gente tem sonho de ter uma casa própria, de ter uma família, de ter um bem. Não, irmãos, isso é uma realidade garantida por Deus. Amém? É garantido por Deus, Deus está protegendo. Pedro está dizendo o seguinte, olha, vocês que estão sofrendo aí nessa região da Ásia, vocês que estão perdendo bens, entendam o seguinte, há uma herança que ninguém vai tocar, que não tem como mexer. Fiquem tranquilos. Nenhuma crise econômica pode tocar nessa herança, não há uma perseguição que pode destruir, não há um sofrimento, não há circunstância que pode acabar com isso. E Jesus, então, em João, ele vai dizer a respeito dessa herança, eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Então, é essa herança, a herança da vida eterna, aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, irmãos, a nossa segurança não está na força com que nós seguramos Deus, mas sim na força com que Deus nos segura. Amém? Não é aquilo que eu pego, que eu preciso segurar Deus. Não, é que Deus está nos segurando, nos protegendo. E é isso. Existem dias, irmãos, que a nossa fé vai enfraquecer, que a gente vai desanimar, que vai ter dias difíceis, que nós vamos sentir medo. Mas olha, quando nós olhamos para o Senhor, nós temos um Deus que está nos segurando. E esse mesmo Pedro que está escrevendo isso, é aquele Pedro que andou sobre as águas, que afundou, que experimentou do medo, que experimentou da rejeição, que experimentou de estar sozinho quando Jesus morreu e ele voltou a pescar. Esse Pedro que agora está dizendo o seguinte, olha, a nossa segurança não depende de nós, porque o nosso Deus é fiel para nos guardar. E aí, irmãos, é sobre isso, porque Pedro vai dizer o seguinte, Deus, ele não guarda apenas essa herança, mas ele guarda os herdeiros. Olha o que o texto vai dizer no versículo 5, e por meio da fé, Deus os protege. Então, Deus, ele protege a herança e ele protege os herdeiros. Pedro, ele diz que o mesmo Deus que guarda a herança está guardando você, está te protegendo. Sproul vai falar que a nossa segurança não repousa na nossa fé, mas na força daquele em quem confiamos. Irmãos, o nosso Deus é grande, nós podemos descansar, e Ele está prometendo para nós, olha, Pedro está dizendo, Deus guarda vocês, fiquem tranquilos, diante da crise, diante da tempestade, Deus está os guardando, Deus é quem sustenta vocês, não é um governo, não é uma crise, é Deus que está guardando vocês. Então Pedro, ele está escrevendo para aquelas pessoas que viviam em um mundo instável, como nós, em um mundo cheio de pecado, em um mundo que é do maligno, como o próprio Jesus diz. Então Pedro nos lembra o seguinte, que a nossa herança está segura, que o seu futuro, que o meu futuro está seguro,
que a nossa salvação, irmãos, está segura. E que a nossa vida está nas mãos de Deus. E por isso que nós podemos resistir. Os irmãos estão vendo que não é uma obra nossa? Os irmãos estão vendo que não é nós que fazemos? A herança é protegida por Deus. O nosso futuro está garantido por Deus. A nossa salvação está segura por Deus. Irmãos, se a salvação dependesse de mim, eu perderia. Mas a Bíblia, ela é clara em mostrar para nós que é Cristo, a obra que Jesus começou em nós, Ele irá terminar. E é essa salvação que está garantida, essa herança que está garantida para nós. Por isso aqui está um grande contexto e texto da teologia da salvação, onde nós podemos ter garantia da nossa salvação. O cristão não precisa ter medo que vai perder a salvação. Porque não é nós que seguramos ela. É Cristo. Não é sobre nós, é Jesus. E por último, o que impede um cristão de desistir, terceiro, é porque Deus usa as provações para fortalecer a nossa fé. O texto vai dizer o seguinte: portanto, alegrem-se com isso. Irmãos, Pedro está falando o seguinte: olha, diante dessa esperança que está viva, Jesus, primeiro ponto, porque nós não vamos desistir, porque nós temos uma esperança viva. Diante dessa salvação que está segura, diante desse Deus que está cuidando de vocês, diante disso, diante de tudo isso, se alegrem. Então, um cristão, irmãos, independente das circunstâncias, sempre terá um motivo para se alegrar, amém? Sempre. Diante das circunstâncias, sejam boas ou sejam difíceis, você e eu, nós temos motivos para nos alegrar. E ele continua dizendo o seguinte: ainda que agora, por algum tempo, seja necessário que suportem muitas provações. Pedro não está falando, olha, vocês estão suportando um pouco de provação. Não, Pedro deixa claro para mim e para você que aqueles irmãos estavam enfrentando o quê? Muitas provações. Então sabe aquele dia que a gente enfrenta muitas provações? É aquilo que Pedro está mostrando, olha, se alegrem mesmo que vocês estejam enfrentando muitas provações. Então, irmãos, nós temos um motivo de alegria. Ah, Felipe, mas o cristão não pode chorar. Não é sobre isso. É que a nossa alegria não depende de um dia com chuva, de um dia com sol, de um dia numa tempestade. A nossa alegria não depende disso. Por quê? Porque a nossa alegria é Jesus. Até aquele cântico antigo, né? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. É isso, a nossa alegria é em Jesus. E ele continua dizendo que essas provações mostrarão que sua fé é autêntica. Ela está sendo provada como o fogo prova e purifica o ouro, embora sua fé seja muito mais preciosa que um simples ouro. Assim, quando sua fé permanecer firme em meio a muitas provações, ela lhes trará muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado ao mundo. Então, irmãos, depois de Pedro falar sobre a esperança viva, sobre um futuro seguro, agora Pedro volta os olhos para uma realidade que aqueles cristãos estavam enfrentando: muitas provações. Sabe, alguém poderia falar para Pedro o seguinte: Pedro, eu acho que Deus não me ama. Olha tudo que eu estou passando, essas provações. Pedro, acho que o nosso futuro aqui, nessa região, não está seguro. A gente precisa ir para um lugar mais seguro. E Pedro, ele não ignora isso. Pedro, ele fala: não, vocês estão enfrentando muitas perseguições. Ele reconhece, ele diz: olha, muitas provações. Por isso, irmãos, que o cristianismo não diz respeito a poucas provações. Nós vamos enfrentar muitas provações. Esse cristianismo, que é um cristianismo manso, de poucas provações, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. C.S. Lewis, ele tem um livro que ele fala sobre isso, sobre lutas, não lembro agora o nome do livro, acho que até tem ali no nosso Bethel Book. E ele diz o seguinte, que as lutas elas mostram que nós somos filhos de Deus. As provações que nós passamos são resultados de sendo cuidados por Deus. Nós estamos sendo cuidados por Deus. Deus nos ama.
E por isso, irmãos, que Deus, Pedro ele mostra isso, que Deus faz algo extraordinário, que Deus não desperdiça nossas lutas. Deus não desperdiça. Aquilo que você está passando hoje, Deus não desperdiça. Deus não vai deixar passar. Deus vai aproveitar essa luta que você está passando. E aí, duas coisas que você precisa saber sobre as provações. Opa, a de 2 foi para 3, está aumentando. As provações são temporárias. Então, Pedro ele mostra isso para aqueles irmãos. Ele diz, olha, essas provações, ainda que muito agora, são o quê? Por algum tempo. Então, irmãos, a sua provação tem um início, tem um meio e tem um fim. Amém? Tem um início, tem um meio, tem um fim. Não são para sempre. Pedro está falando, olha, o que vocês estão passando hoje, isso não é para sempre. Pedro ele não está diminuindo a dor daquelas pessoas, mas ele está colocando a dor deles em uma perspectiva. Olha, o sofrimento de vocês é real, mas não é eterno. A provação, irmãos, ela tem prazo. Agora, aquilo que a nossa herança é eterna. As lutas que nós passamos aqui vão acabar, um dia vão acabar. Mas, irmãos, a glória de Deus não sobre as nossas vidas. Por isso que Paulo vai dizer na segunda carta a Coríntios, dizendo o seguinte, olha, pois essas aflições são pequenas e momentâneas. É por um momento que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Então, irmãos, Paulo ele não chama o sofrimento de pequeno, ou o sofrimento dói pouco. Não, ele diz o seguinte, olha, é pequeno comparado àquilo que Deus tem preparado para nós. Então imagine só, um sofrimento que eu passo hoje, mesmo que sendo grande, que eu sei que tem muitos irmãos aqui que estão passando por problemas grandes, mas mesmo que esse problema seja muito grande, não se compara com a nossa herança. Amém? Não se compara, irmãos, é muito maior. E Paulo está falando isso. Por isso, talvez hoje você esteja enfrentando talvez um dos dias mais difíceis da sua vida, uma das maiores crises que você já enfrentou. Não se compara, é pequena com a glória que será revelada para nós na eternidade. Isso não durará para sempre, então tem um tempo. Outra coisa que nós precisamos saber é que as provações têm um propósito. O texto vai dizer o seguinte, elas mostrarão que sua fé é autêntica, verdadeira. Então, as provações que aqueles irmãos estavam enfrentando, Pedro está falando o seguinte, isso vai mostrar que vocês têm uma fé autêntica, verdadeira. E ele continua dizendo o seguinte, que ele usa o exemplo como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que um simples ouro. Então, que até coloquei para a gente entender um pouquinho sobre essa purificação desse ouro refinado, que tem um processo um pouquinho, não vai dar para os irmãos verem, ele está meio escuro, mas para os irmãos entenderem, os ourives, aqueles que trabalhavam com ouro, eles colocavam o ouro em uma fornalha, e quanto maior o calor do fogo, mais as impurezas, eles iam limpando, ia subir na superfície as impurezas, e essas impurezas, irmãos, eram retiradas cuidadosamente pelo ourives, para que pudesse limpar o ouro. E o objetivo do fogo, irmãos, não era destruir o ouro, não, o objetivo do fogo era o quê? Era tirar as impurezas para deixar aquilo que era verdadeiro. E o fogo, ele não diminuía o valor do ouro, muito pelo contrário, aumentava o valor daquele ouro que estava sendo limpado, purificado. E o que Pedro está dizendo? Pedro ele faz, irmãos, uma comparação. Primeiro, que o ouro é precioso. Agora, ele vai dizer o seguinte, existe algo muito mais precioso que o ouro, que é o quê? A fé. A fé que você tem em Jesus, a fé que você declara a Jesus, é muito mais precioso que qualquer coisa daqui da terra, até mesmo que um ouro. Outra coisa que Pedro compara é que esse ouro é autêntico. Então, acho que cortou ali um pedaço, né? Revela a autenticidade. Naquela época, irmãos, existia muito comerciante, não só naquela época, hoje em dia também, desonesto. E aí nisso, eles misturavam ouro que era caro e ouro barato, e muitas pessoas não sabiam identificar. Então ia lá na 25 de março, pagava R$20, achava que era ouro.
Então era esse o contexto que muitos estavam vivendo ali. Eles não sabiam identificar, havia muita falsificação. E Pedro está dizendo o seguinte: olha, as provações fazem com que a nossa fé seja autêntica, verdadeira. Elas revelam, irmãos, se a nossa confiança está realmente em Deus. E é na dor que nós descobrimos, irmãos, onde nosso coração está. É nos dias difíceis, é nas crises. E outra coisa, que o fogo não cria ouro. O que isso quer dizer? Esse é um detalhe muito interessante, irmãos, porque o fogo, ele transforma uma pedra em ouro? Transforma não? Se pegar uma pedra e jogar no fogo lá, vai virar um ouro? Não, o ouro já está lá, já existe um ouro ali, é essa. As provações, elas não produzem em nós uma fé do nada, não. As provações, elas revelam a nossa fé. Por isso que o ouro, ele purifica, limpa, revela. E através das lutas, irmãos, muitas vezes nós revelamos onde está a nossa confiança. Através das lutas nós nos fortalecemos mais em Jesus, purifica a nossa fé. Por isso, irmãos, o objetivo do fogo não é destruir o ouro. Assim também, irmãos, o objetivo da luta que você está passando, o objetivo da crise, do fogo que você está passando, da tempestade, não é destruir a sua vida, não é. Quando Pedro, irmãos, fala de fogo, ele não está dizendo que Deus gosta de fazer a gente sofrer. Porque a gente precisa passar pelo fogo, porque Deus olha lá de cima e fala: vocês estão no fogo e vão sofrer. Não, Pedro, irmãos, ele está dizendo que Deus usa até mesmo o nosso sofrimento para a gente se tornar mais parecido com Jesus, porque esse é o grande objetivo da nossa vida aqui, ser mais parecidos com Jesus. Por isso que em Romanos, Paulo vai dizer: olha, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e os que são chamados de acordo com o seu propósito para eles. Então, todas as coisas que nós passamos aqui, diante das nossas lutas e crises, Deus usa isso, Deus faz as coisas cooperarem para o nosso bem. E ele continua dizendo o seguinte: pois Deus conheceu-os de antemão e os predestinou para se tornarem o quê? Semelhantes à imagem do seu Filho. Irmãos, olha que interessante. Todas as coisas cooperam para o meu bem e para o seu bem. Amém? Para quê? Para que a gente seja mais parecido com Jesus. Não é para você levantar um troféu que você é um vencedor. Não é para você: Felipe, agora eu sou um vitorioso, e quando as pessoas virem eu na vitória, elas vão ver que agora eu ganhei. Não, irmãos, tudo que nós passamos aqui, diante das crises, diante do fogo, é para a nossa fé ser autêntica, é para a gente aprender a ser mais parecido com Jesus. O propósito, irmãos, não é tirar você da luta. Não, o propósito de Deus não é tirar você da luta. É claro que eu não estou dizendo que Deus ama ver os seus sofrendo. Não, Deus chora. Jesus chorou diante da dor daquela família de Marta e Maria, diante da perda do seu irmão. Mas, irmãos, o desejo de Deus é formar Cristo em você. É que você seja mais parecido com Jesus. E aí, uma curiosidade eu coloquei aqui. Há um relato antigo sobre um ourives que diz... que o refinador sabia que o ouro estava pronto quando conseguia ver o reflexo do seu próprio rosto na superfície do metal derretido. Então, alguns dizem, que o ourives tinha que ver, o refinador precisava olhar, se conseguia olhar o seu próprio rosto no ouro. Ali estava o ponto do ouro. Embora, irmãos, essa ilustração seja, às vezes você já ouviu aí, a gente não sabe se realmente é verdade, mas mostra algo para nós, irmãos, que Deus, ele trabalha em nós até a gente ser parecido com Jesus, até a gente ser semelhante a Jesus. Charles Spurgeon vai dizer que a fé que nunca foi provada é uma fé que nunca foi aprovada. A gente vai ser provado para a nossa fé ser aprovada. Por isso, irmãos, Paulo continua dizendo o seguinte: olha, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolver nossa esperança. Então, olha que interessante, lá no início, nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações.
Tem como se alegrar e enfrentar dificuldade e provação? Mas ele diz, pois sabemos que contribuem para desenvolver o quê? Primeiro, nossa esperança. Então, a dificuldade, as provações desenvolvem o quê, irmãos? A nossa perseverança. E ele continua, e a perseverança produz caráter aprovado. Irmãos, olha que lindo. As dificuldades e as provações geram em nós perseverança. Segundo, geram em nós caráter. E aí, com esse caráter aprovado por Deus, fortalece a nossa esperança. Primeiro ponto da mensagem, a nossa esperança é viva. Então, diante das lutas, nós podemos perseverar. Por quê? Porque o nosso caráter vai ser aprovado por Deus. E aí, nós temos uma esperança que está viva. Olha esse ciclo, irmãos. Perceba, provação, esperança, caráter. Perdão, irmãos. Provação, perseverança, caráter e esperança. E terceira coisa, as provações apontam para uma glória futura. Pedro está dizendo, olha, assim quando sua fé permanece firme em mim, as muitas provações, ela lhes trará muito louvor e glória e honra no dia em que Jesus Cristo voltar. Irmãos, Pedro está dizendo o seguinte, que a história não terminou. E por isso que Paulo vai dizer, olha, pois considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados. Irmãos, Pedro, ele não está dizendo que as provações são boas. Não, é difícil, irmãos. Mas olha, Deus é tão poderoso que consegue usar até mesmo as lutas que você está passando, as crises que nós passamos no nosso dia a dia, para cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Por isso que todas as coisas cooperam para o nosso bem. As lutas que você está passando, as dificuldades que você está enfrentando, o que você irá enfrentar, é para formar o caráter aprovado em você. Esse Deus que ama você a ponto de não deixar do jeito que você está. Por quê? Porque Ele quer tratar, Ele quer que você seja mais parecido com Ele. Por isso o cristão não desiste, irmãos, porque sabe que sua dor não é inútil, tem um propósito. Que a sua luta não é em vão, que o sofrimento não é sem propósito, irmãos. O fogo, irmãos, ele não veio para destruir a sua fé, mas veio para revelar a sua autenticidade. Não veio para acabar com você. Por isso, para refletir e praticar, primeiro, onde está a sua esperança? Aonde? Sabe, aonde você tem colocado a sua esperança? Às vezes o medo tem atormentado a sua vida, porque você pensa, eu não sei do que vai ser amanhã, está difícil, o governo, o mundo, as crianças, a escola, a vida, está tudo difícil, mas a nossa esperança está nesse mundo, irmãos? Não. Pedro, irmãos, ele nos lembra que a esperança do cristão não está nas circunstâncias, mas em um Cristo que está vivo. Por isso que ele diz, nós temos uma esperança viva. A pergunta que eu te faço, a sua esperança está em Jesus ou nas circunstâncias que você está passando, nos dias que você está enfrentando? Segundo, para a gente refletir, é o que tem ocupado o seu coração, as coisas da terra ou essa herança, as coisas do céu, as coisas eternas. Sabe, talvez você, assim como eu, a gente se preocupa em guardar tanto aquilo que é passageiro. Enquanto, irmãos, Deus nos lembra, e Pedro nos lembra através dessa carta, que a nossa herança já está reservada. Fique tranquilo. Sabe, será que eu tenho vivido mais preocupado com aquilo que eu posso perder, ou com aquilo que Deus já garantiu para mim na eternidade? Será que você está preocupando tanto com as coisas deste mundo, que você tem esquecido que há uma herança muito maior, preparada para você, que está lá garantida por Jesus? E por último, como você tem reagido às provações? E aí? Como você tem reagido diante dos dias difíceis? As lutas, irmãos, elas podem revelar uma fé enfraquecida ou uma fé amadurecida. A luta que você está passando, ela pode revelar, talvez a sua fé está enfraquecida. E diante das lutas, Deus está dizendo para você, olha, fica firme, resista. Resista. Será que eu tenho permitido que Deus use as minhas provações para fortalecer a minha fé? Ou tenho deixado que elas me afastem de Deus? Irmãos, tem gente que vem, que senta ali no gabinete, começa a conversar comigo, e começa a falar de lutas, de um ponto de, Felipe,
eu não tenho orado, eu não tenho buscado ao Senhor. Sabe, a gente tem que olhar uma luta numa perspectiva de: Deus, eu quero ficar mais perto de Ti. Deus, eu sei que essa luta, eu sei que é difícil, tá, irmãos? Eu também passo por luta. Eu também enfrento crise. Mas essa palavra também é para mim. Por isso, Pedro, ele começa sua carta nos lembrando que o cristão, ele não resiste porque ele é forte, mas porque ele tem uma esperança viva, tem um futuro seguro e tem um Deus que usa até mesmo as provações que nós passamos e está nos guardando, nos provando diante das lutas. Quero que você feche seus olhos neste momento e pense nas lutas e crises que você tem enfrentado. Talvez você não tenha enfrentado, e amém, que bom. Mas eu quero convidar você a olhar diante daquelas lutas que você já enfrentou e pensar como eu reagi diante daquilo. Onde a minha esperança está? Talvez você tenha colocado tanto a sua expectativa nas coisas deste mundo, que um dia irá mudar, que sua vida um dia irá mudar. Você tem esquecido que há uma herança preparada, protegida por Deus, que não é sobre este mundo, que não é sobre um bem, sobre uma casa, que não é sobre um carro, que não é sobre um relacionamento, mas algo muito maior, que não pode ser destruído, que está bem guardada por Deus, que nós podemos colocar a nossa esperança nisso, em Jesus. Nós vamos cantar neste momento e que essa canção seja algo verdadeiro dentro do nosso coração. Minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Coloca de pé no seu lugar. Olha essa letra. Montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Nossa provação não é, meu irmão, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha Cada momento difícil, lembre disso, das lutas, das crises. É o momento que Deus está te dando a oportunidade. das a chance de crescer um pouco mais. Diante das lutas, das crises, Montanhas e não se compara a nossa herança, o Deus que nos guarda. mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações Amém? Não há nada diante das lutas. O nosso Deus é grande e tem nos guardado. e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, É Deus que faz o sobrenatural nas nossas vidas. por sobre as águas, rompendo em fé.
enfrentando lutas, dias difíceis, assim como aqueles irmãos que Pedro envia aquela carta, mas nós temos uma esperança que está viva. Diante das crises que nós enfrentamos, nós temos um Deus que está vivo, e esse Deus que nos guarda. Deus nos ajuda a colocar a nossa esperança nas coisas do céu, a essa herança que o Senhor tem preparado para nós, de um futuro seguro, que um dia o Senhor virá nos buscar, e a tua palavra diz que lá não haverá mais choro, e é nessa esperança, é nessa herança qual nós podemos descansar. Mas Deus, que possamos olhar diante dessas provações, um momento onde nós temos a oportunidade de ser forjado, de aprender, de resistir, de ter uma fé provada, mas para ser aprovado diante do Senhor. Deus não nos faz ter uma vida tranquila a ponto de ter uma fé reprovada, mas se for necessário, Deus, nós estamos aqui diante desse mundo mau, deste mundo caído, mas a nossa esperança não está aqui. E nós queremos, Deus, ser transformados dia após dia, se for necessário, passando por lutas, por crises, Deus, mas aprendendo a ser mais parecido com o Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Eu oro aqui pelos irmãos que estão enfrentando lutas, dias difíceis. Deus, a nossa oração é para que sim haja o sobrenatural na vida deles, para que sim a palavra do médico não seja a final, para que sim a palavra de uma crise de alguém não seja a final, Deus, para que sim os dias difíceis não sejam a palavra final, Deus. Que o Senhor dê vitória para os meus irmãos, para os dias que eu passar difícil, Senhor. Mas Deus, se não vier a vitória, que a minha fé possa estar firmada no Senhor, que a minha esperança possa estar em Ti, descansar em Ti, porque há algo muito maior que o Senhor tem preparado para nós. Mas eu oro, Deus, para que o Senhor esteja abençoando cada irmão que está aqui, cada família representada aqui, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada um de nós, que a Tua mão poderosa esteja sustentando as nossas vidas, que a paz que excede todo entendimento, que a paz que o mundo não conhece possa habitar no nosso coração, e que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando de todo o mal. Essa é a nossa oração. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares, Deus, nos abençoando e nos guardando durante essa semana, em nome de Jesus, amém.